Inclusive, até aproveitar esse ponto, porque hoje você até mesmo cria conteúdo, Sim. né? Conta pra nós como é que foi esse projeto, como é que a pós, ela te impulsionou a você começar a criar conteúdo na internet, a querer ajudar outras mães, porque ela te ajudou a passar nas provas, mas também, Sim, pelo visto, ela também tem te ajudado a alcançar o seu propósito. sim. Então, como é que foi essa outra ajuda que a pós-graduação tem te dado? Perfeito. Olha, tem uma frase que inclusive está na minha descrição, né, na primeira publicação que eu fiz no meu Instagram, voltado a esse público, né, de fato, assim, me apresentando como eu vou trazer conteúdos para vocês, para ajudá-las em relação a isso, famílias, mãezinhas, enfim. Que é uma frase que eu usei, inclusive na minha redação, né, do Enem, que foi o que, graças a Deus, me abriu as portas também para a faculdade, porque eu concluí a minha faculdade, fiz a minha faculdade pelo ProUni, né? Uhum. Então, graças a Deus, também foi algo que eu fiquei muito feliz. Você Que é estudiosa com sim, força, com com força. força. Filha de professora tem que... Mas, que foi o ser humano, é tudo aquilo que a educação faz dele. Uou, peraí que eu tenho E que anotar, peraí. O ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. isso, Immanuel Kant. E é algo que eu acredito e eu, assim, tenho tatuado essa frase no meu coração. Porque, assim, eu olho para a nutrição, especificamente a nutrição materno-infantil, e pelos conteúdos que eu trago nas minhas redes sociais, eu olho, eu não estou fazendo um conteúdo porque eu quero a visibilidade. Eu sou nutricionista materno-infantil. Eu trago porque eu quero que mães que muitas vezes não têm acesso à informação ou informação fidedigna de alguma forma, elas possam entrar no meu perfil e sentir isso, e ver isso, e ter isso. A informação de forma realmente fidedigna ao que é estudado, ao que é Clara, pesquisado, limpa, que seja limpa, simples. que não seja algo que gere dúvidas, né? E justamente para me propor a tirar dúvidas que venham a surgir. Porque eu acho assim, nós só vivemos uma vez, né? Nós passamos e acabou. Mas eu não quero apenas acumular as coisas, eu quero distribuir conhecimento, né? E eu falo assim, o conhecimento, ele liberta. Né? Ele liberta as pessoas, ele dá autonomia para as pessoas. Então, as mães, né, os familiares, as pessoas que têm cuidado com as crianças, né, no caso, eles podem olhar para aquele conteúdo e falar, opa, isso eu não sabia. E aí ela pode, no caso assim, refletir e se sentir à vontade, né, de mudar algo que, né, venha a achar que eu posso melhorar, né? A Nutri está falando ali que tal opção é melhor que tal opção para a criança, para a gestante, enfim. E, consequentemente, ter autonomia nas suas escolhas. Escolhas alimentares, escolhas de vida, porque, assim, a criança, nós somos responsáveis por elas, né? Então, assim, os adultos têm acesso a essas informações para que, de alguma forma, impacte na vida dessa criança, né? E, se Deus quiser, de forma positiva. Esse é o objetivo, né? Eu achei incrível você falando, porque parece que você realmente abraçou isso de eu sou especialista e eu vou Sim. ajudar. Então, como é que foi esse processo para você falar assim, internalizar e falar assim, olha, eu sou uma autoridade. Podem me perguntar, eu estou pronta para poder responder. Foi a pós que te trouxe isso? Como é que foi isso, esse processo? Olha, falar para você. Sim. Porque quando a gente se gradua na faculdade, naturalmente surgem muitas dúvidas, muitas inseguranças, porque por mais que a gente estude, por mais que a gente se dedique àquilo, ainda assim quando você sai, você entra principalmente no mercado de trabalho, fica aquela coisa, será que eu sei mesmo? Né? Será que eu vou estar capacitada para poder atender aquele público? Essa é uma dúvida que fica na cabeça de todo Sim, mundo. então quando você se dedica a uma pós-graduação, você torna aquilo seu foco. Né? Você abraça aquela causa, você adentra naquele mundo, você mergulha naqueles conteúdos, então é natural que você se sinta confiante. Porque você vai... Não, mas eu sei isso porque eu vi isso. Eu vi na pós-graduação. Eu vi isso, eu estudei esse conteúdo, eu pesquisei a respeito disso. E é aquela coisa, o conhecimento ele é acumulativo. Sim. Quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, mais você se torna capacitado e apto, né, para poder tirar outras dúvidas, né? Como que eu vou auxiliar outras mães se eu não me dedicar àquilo?
né? Se eu não souber sobre o que eu estou falando, né? E eu acredito que é isso que te dá propriedade. Você, de fato, se dedicar, né? E realmente estudar, né? Estudo é a base de tudo, né? Eu vejo dessa forma. Ainda mais quando se trata de uma pós-graduação, você vai carregar um título de especialista, tem um peso. Com certeza. As pessoas, elas vão olhar para você, elas vão esperar que você saiba aquele conteúdo. Sem dúvida. Nada menos do que isso. Então, eu olhava para mim, né, durante a pós-graduação e eu falava, eu estou fazendo uma pós-graduação, eu vou sair dessa pós-graduação especialista. Eu tenho que ter autoridade e saber o que eu estou fazendo. Até porque você está lidando com vidas, né? Ainda Sem mais dúvida. quando se fala de nutrição materna e infantil. Olha o peso de você lidar com uma gestante, que tem tantas coisas, tantos detalhes, tantas nuances, questões de nutrientes importantes na gestação que você não pode deixar passar despercebido. Parte psicológica da mãe. A parte psicológica. E é isso que eu falo que a perca gestacional me trouxe, que foi a forma da abordagem. Porque quando você passa por esse processo, e hoje em dia também eu já sou mãe de um neném de 2 anos e 8 meses, o Lionel. Então, quando a gente passa por esse processo de gestação, de perca gestacional, a gente sabe qual é a forma que a gente quer ser tratada naquele momento, naquele período da gestação. Você tem lugar de fala, né? Você tem lugar de fala, você tem propriedade naquilo. Exatamente. Então, assim, eu sei a forma que eu gostaria de ser tratada, né? Eu lembro de cada rosto, de cada profissional que olhou pra mim e falou, mãezinha. Então, a gente fica marcado em relação a isso, porque você já tá sensível naquele momento, né? Então, quando eu decidi atuar nessa área, foi justamente para fazer a diferença, para poder tratar essas mães da forma que muitas vezes eu fui tratada e que eu também gostaria de ter sido tratada.